Provérbios, capítulo 13, nos ensina que o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Então, a pessoa que é inteligente, ela escuta os ensinamentos do pai. O pai aqui, primeiramente, o nosso pai é Deus. Ele é o pai de todos, aquele que traz os melhores ensinamentos para tomarmos as decisões corretas em nossa vida. Então, o primeiro pai que você deve considerar é Deus. Você deve estudar os ensinamentos que estão contidos na palavra de Deus para que você conheça os princípios que vão levar você a um caminho de realização, felicidade e sucesso. E ele é o nosso grande pai, porque o nosso pai biológico, ou de repente o padrasto, a madrasta, a mãe, ou de repente os avós, ou os tios, ou os pais adotivos, por mais que eles queiram trazer todos os ensinamentos certos, eles têm as suas falhas, eles têm as suas faltas, porque, tal como nós, eles também são seres humanos que foram educados pelos nossos avós, que passaram pelos seus problemas ao longo da vida e que formaram os seus pensamentos e as suas convicções. É por isso que muitas vezes nós nos vemos em conflitos com os nossos pais, porque muitas vezes nós estamos seguindo por uma rota e por um caminho que na verdade é certo, mas os nossos pais não conseguem perceber que aquela rota, na verdade, é o caminho certo. Agora, não podemos desprezar o fato de que muitas vezes os nossos pais estão certos. Muitas vezes nós não estamos percebendo coisas que eles, pela experiência que adquiriram ao longo da vida, estão vendo, percebendo. Muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas que dão os tapinhas nas nossas costas, que parecem que são nossos amigos, mas os nossos pais, as pessoas que nos amam, são pessoas que têm essa sensibilidade pelo amor que nos têm. Então eles avisam e muitas vezes nós não ficamos alertas, não ficamos atentos. Então, devemos levar em consideração primeiramente que Deus é o nosso Pai. Devemos buscar os conhecimentos da palavra de Deus e devemos honrar a Deus, acima de tudo, em primeiro lugar, como nosso grande e excelente Pai. Em seguida, devemos ouvir as orientações e conselhos dos nossos pais, porque eles querem o nosso bem. E, em terceiro, devemos avaliar, porque é possível que os nossos pais estejam errados em alguns ensinamentos. Como avaliar se os ensinamentos dos pais estão errados? Vamos lembrar aqui de um livro, Pai Rico e Pai Pobre. O Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, escreveu que o pai dele não tinha muito conhecimento sobre como lidar com dinheiro, mas ele tinha um amigo que se chamava Mike, cujo pai era empresário e sabia muito bem como fazer a gestão do dinheiro. Então ele conta no livro que ele teve ensinamentos com o pai do Mike. Ele frequentava a casa do Mike, que era o amigo dele, e ele aprendeu a respeito de finanças com o pai do Mike. Então tudo que o pai biológico dele falava sobre dinheiro não estava muito certo, mas os ensinamentos do pai do amigo dele eram os ensinamentos certos. Então, às vezes, os nossos pais, pela falta de informação, pela falta de conhecimento, podem trazer conselhos errados. O que é importante é que sempre que você for desobedecer, seguir uma rota diferente daquilo que o seu pai, que a sua mãe estão ensinando, que você esteja apoiado, amparado por conselhos de pessoas que sabem o que estão falando. É importante que você, ao tomar uma decisão, tome a decisão baseado em pessoas que sabem o que estão falando. Então, o filho sábio aceita os ensinamentos do pai,
aceite os ensinamentos de Deus acima de tudo, aceite os ensinamentos dos seus pais, porque eles querem o seu bem, e só tome uma decisão diferente se você estiver apoiado em pessoas que têm resultados. Daqui você viu que aquele caminho dá certo, mas sempre respeitando seu pai e a sua mãe, mostrando, eu só estou indo por esse caminho porque eu vi, ou recebendo orientação, conselho, direcionamento, que esse caminho aqui é o caminho certo. Mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Quem zomba de tudo acaba depois sofrendo as consequências. Verso 2 diz que os bons serão recompensados pelo que dizem, e os traiçoeiros só desejam a violência. Então, sempre fale de maneira honesta. Os bons serão recompensados pelo que dizem, significa aqueles que são honestos. Nunca use as suas palavras para falar mal a respeito de ninguém. Nunca use as suas palavras para ofender alguém. Que as suas palavras sejam sempre para estudar, aprender, ensinar, trazer palavras que edificam as pessoas, trazer palavras verdadeiras. Você será recompensado pelo que diz. Agora, os traiçoeiros, os mentirosos, os que falam pelas costas dos outros, os caluniadores, difamadores, só desejam a violência. Eles querem separar as pessoas. Inventam histórias a respeito dos outros, querendo criar confusão. Fique longe dos traiçoeiros. Verso 3. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Veja, quem toma cuidado com o que diz protege a própria vida, protege a reputação, protege a própria vida, porque falar palavras negativas, falar palavras de destruição a respeito dos outros, traz destruição para a própria vida. Você vai falando mal dos outros e você vai criando um coração que é mau. Você vai criando um coração que pensa uma coisa ruim, puxa outra coisa ruim e você começa a ter pensamentos que são só pensamentos ruins. Então fale, aquilo que nós falamos vai moldando e transformando quem nós nos tornamos. A pessoa vai falando palavras boas, vai sempre pensando em construção, edificação, melhoramento, e ela vai de um pensamento bom para outro pensamento melhor, para outro que é ainda melhor, e assim ela prospera. Agora, a pessoa que fala coisas horríveis, ruins, vai de mal a pior. Então, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a própria vida. Tome cuidado com o que você diz para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Você está protegendo a vida da sua família. Tome cuidado em como você trata, como você fala com os colegas da faculdade, do trabalho, com os seus colaboradores, com os seus patrões. Você está cuidando da própria vida. Quem fala demais, destrói a si mesmo. Verso 4. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Uma pessoa que não tem determinação. Preguiça aqui é falta de determinação. Muitas pessoas trabalham todos os dias e trabalham bastante. Trabalham 8 horas, ficam 2 horas no ônibus e chega o final do mês, sentem que falta dinheiro. Então, se você sente falta de dinheiro, o que você está esperando para se esforçar e usar os finais de semana e os tempos de folga para estudar alguma coisa que traga uma renda extra? Porque as pessoas que são ricas, se você conversa com elas, e hoje, com a internet, você pode ver entrevistas a muitas delas, você vai ver que elas se dedicam, que elas se empenham, que elas acordam cedo, que elas sempre estão lendo alguma coisa que seja útil, que traga novos conhecimentos, elas desenvolvem a capacidade de comunicar as suas ideias, elas são pessoas que se preocupam com a forma como usam as suas roupas, como se vestem.
Elas se preocupam bastante com o asseio, com a higiene pessoal. Elas são pessoas que se preocupam em tomar um posicionamento de liderança da própria vida para contribuir para o bem com as pessoas ao seu redor. Agora, as pessoas preguiçosas, elas estão interessadas no seu próprio descanso. Elas não pensam no coletivo, elas pensam o que vai ser bom para mim. Então, a pessoa que pensa só, eu quero só trabalhar e receber o meu salário no final do mês, e os outros que vejam como é que vão resolver o problema, acabam não prosperando e não crescendo. Ter uma visão do coletivo, uma visão social, uma visão ampla de que toda pessoa está aqui para cumprir um propósito e o que você faz serve às outras pessoas, traz socorro, ajuda para outras pessoas. O que você faz, no fundo, tem relação com como eu estou envolvido em ajudar as pessoas. As pessoas que pensam dessa forma, elas sempre estão buscando melhoramento. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer a mais? Se eu presto um serviço, como eu posso melhorar esse serviço? Se eu vendo um produto, como eu posso escolher produtos melhores para que as pessoas fiquem mais satisfeitas? Se eu posso melhorar o preço, então por que não melhorar a margem para ajudar as pessoas e também eu ter o meu benefício, mas trazendo benefício para as pessoas? Quanto mais pessoas você atende, quanto mais pessoas você serve, quanto mais repertório você tem. Repertório é o conjunto de temas, habilidades que você tem. Quanto mais habilidades e repertório você tem, mais coisas, negócios você pode fazer. Mais pessoas você pode servir. E naturalmente, mais prosperidade você tem e alcança. Então, por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Verso 5. E esse verso 4 explica por que tantas pessoas que nem acreditam em Deus são ricas e como existem pessoas que frequentam tanto a igreja e que vivem uma situação de pobreza, sempre pedindo: Deus, me socorre, Deus, me ajuda, Deus. Eu não entendo, a pessoa lá na esquina não acredita em Deus, está ficando cada vez mais rica e eu vou em todos os cultos e não recebo prosperidade, tenho que viver pedindo cesta básica. Deus não deixa faltar. Ele dá o alimento, ele dá a roupa, ele dá o ar, ele dá a moradia, mas se a pessoa quer uma vida diferenciada, ela precisa fazer a sua parte e se esforçar. Então, a pessoa que não acredita em Deus, ela pode não ter a salvação da alma. Mas aqui na terra existe uma lei. A pessoa que planta, ela vai colher. Mesmo que ela não crê em Deus. Deus criou a terra e deixou ela para todos. As pessoas que obedecerem à palavra de plantar, semear, trabalhar e se esforçar, vão receber os benefícios da terra. Deus estabeleceu isso para todos. Da mesma forma, Jesus morreu por todos. As pessoas que aceitarem a Jesus vão ter entrada no céu. As pessoas que não quiserem seguir a Ele também não entrarão no céu. Não porque Deus é mau, mas porque a própria pessoa disse: eu não quero isso. Eu quero me esforçar, plantar, semear e viver a vida aqui na terra, recebendo os frutos do meu trabalho. Mas eu não quero esse negócio de seguir a Jesus. Então a pessoa decide. Se ela entra no céu ou não entra. Outras pessoas decidem. Eu aceito Jesus, eu vivo para Jesus, mas eu acho que viver aqui na terra não precisa tanto. Só o que comer, o que beber e o que vestir,
que Jesus prometeu que sempre dará é suficiente. Então a pessoa pode viver uma vida de decepção, pensando que o Senhor esqueceu, mas o Senhor não esqueceu. Não falta a comida, a bebida e a veste. Mas se a pessoa quer uma vida diferenciada, Provérbios 13, no verso 4 diz: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não a conseguirá. Muitas vezes vai depender do socorro, do auxílio, da ajuda dos outros. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Então a pessoa que se dedica, ela consegue o que ela quer. Ela vai ter o carro que ela quer, a casa que ela quer, as roupas que ela quer. Mas ela vai conseguir isso pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Verso 5. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Os homens honestos odeiam a mentira. Porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Sabe aqueles amigos que ficam fazendo piadas de cunho sexual? Aqueles amigos que fazem piadas a respeito da raça das pessoas, da cor da pele? Fazem piadas com relação a quem é calvo, a quem está acima do peso, com relação a japonês? Fazem piadas com relação a quem tem cor? Essas pessoas que vivem fazendo essas brincadeiras indecentes e vergonhosas, fique longe dessas pessoas. Essas brincadeiras trazem o mal, machucam, ofendem, humilham, diminuem, menosprezam, ridicularizam as pessoas. E essas coisas indecentes e vergonhosas não fazem sentido para quem diz que segue a Deus, que segue a Jesus. Verso 6. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Justiça é andar de acordo com a lei de Deus. Quem anda de acordo com a lei de Deus é justo. Vamos lembrar que justo é aquilo que está colado. Uma roupa justa é uma roupa colada no corpo. O justo anda colado com a palavra de Deus e pratica justiça. Então, justiça é andar colado com a palavra de Deus. Quem cumpre a palavra de Deus, toda ela, protege os inocentes. Quando você cumpre a palavra de Deus, sendo fiel à sua esposa, você protege a sua esposa, que é inocente e não tem nada a ver com as coisas erradas que o marido pode fazer. Quando o pai, a mãe, pratica a justiça, protege os seus filhos de receberem ataques. Ataques do tipo: ah, você é o filho daquele mentiroso, você é a filha daquela que não presta. Então, o pai e a mãe que anda de acordo com a justiça protege os inocentes, protege os filhos, que não tem nada a ver quando alguém faz uma coisa errada. Mas a maldade do pecador o leva à desgraça. O pecador trai a esposa, trai o marido, maltrata os filhos, não é atencioso no trabalho. Pecar significa errar o objetivo, errar o alvo. Então, a maldade do pecador o leva à desgraça. O pecador erra o alvo, fuma, bebe, vê conteúdo pornográfico. Ele destrói a sua saúde com a bebida, com o cigarro, destrói a sua mente, os seus pensamentos por acessar pornografia, erra o alvo e acaba caindo na desgraça. O conteúdo pornográfico vai despertando, alimentando o pensamento da infidelidade conjugal, vai alimentando a traição. Já é uma traição, porque Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus diz: aquele que olhar para uma mulher com intenção maligna já cometeu adultério com ela. Então, a maldade do pecador o leva à desgraça, à ruína do casamento, e aquele que se envolve com bebida, com cigarro, aquele que se envolve com jogatina, usando o dinheiro no caminho errado,
cai na desgraça. A maldade do pecador o leva à desgraça. Maldade é o oposto da justiça, é praticar o mal, praticar o que está fora da direção de Deus. Verso 7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Aqui o verso 7 fala que existem pessoas que buscam ostentar, querem mostrar aquilo que não têm, aquilo que não são. Você não precisa ser uma pessoa que busca a aprovação das outras. Seja autêntico, seja quem você é. Não fique tentando agradar os outros. É melhor ser honesto, verdadeiro, que você não se complica com financiamento que você não pode pagar. Tem pessoas que financiam carro, financiam casa, compram roupas caras que não podem pagar. E depois acabam passando necessidade e dificuldade. Cedo ou tarde, se você tenta parecer quem você não é, o que você não tem, você não vai conseguir sustentar essa vida. Essa é uma vida de mentira. Não busque agradar os outros. Se alguém exige alguma coisa de você para andar junto com você, então essa pessoa precisa ser tirada da sua vida. Se alguém exige que você tenha um certo modelo de roupa, um certo carro, uma certa moradia, então essa pessoa não é a pessoa para você andar com. Ande com pessoas que aceitam você como você é, procure crescer, melhorar, mas passo a passo, sem ter que parecer o que você ainda não é e quem você e aquilo que você ainda não tem. Pense com as suas metas, mas você não precisa fingir. Muito melhor do que fingir é você ter muito dinheiro, é você ser uma pessoa que tem bastante valor e não ter que e até poder fingir que é pobre, até não se preocupar com o que você vai vestir amanhã, porque você tem abundância. Agora o verso 8: o rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Então o verso 8 está dizendo: você precisa se cuidar. Você precisa usar a riqueza, o recurso que tem para se proteger. Tem pessoas que não prestam atenção e saem nas ruas abrindo o telefone celular, não olham ao redor. Dependendo da cidade onde você mora, você precisa tomar cautela. Não abrir o telefone celular no horário de muito movimento. Deixar para ver o telefone celular antes de pegar o telefone celular, olhar em volta. Procurar entrar numa loja ou ficar perto de uma... ficar longe de um campo aberto onde pode aparecer alguém de bicicleta ou de moto que vem e passa correndo e pode pegar a sua bolsa, pegar a sua carteira, pegar o seu telefone. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida. Quem tem? Aqui as pessoas pensam só naquele rico, bem rico, não é? Mas você que tem um telefone celular, você trabalhou, você comprou, se você ganhou do seu pai, ganhou da sua mãe, isso é um bem que tem um valor monetário, um valor financeiro. Isso é uma riqueza. Você tem um telefone celular aí, você tem dados a seu respeito. Isso é uma riqueza. Então, o rico tem de se proteger, tem de procurar cuidar aquilo que tem. Agora, ninguém ameaça o pobre. Quem não tem nada, não tem por que ser ameaçado, não tem nada. Tudo que você tem que zelar e cuidar. Você tem uma mochila, você está indo para a escola, você tem os seus livros, as suas canetas e lápis. Isso teve um custo.
Você tem que cuidar do que você tem. Verso 9. Os homens corretos são como luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. Os homens corretos são como uma luz brilhante porque eles têm claridade. Quando você conversa com os homens corretos, honestos, justos, verdadeiros, você recebe luz, você recebe claridade, você recebe conselho. Porém, os maus são como uma vela que está se apagando. Uma vela que está se apagando é uma vela que não tem claridade suficiente para trazer luz. Os maus estão se apagando. O verso 9 está dizendo: quando você for andar com alguém, ande com os homens corretos, porque eles vão ter bons conselhos. Eles vão ter luz para dar para você. Não ande com os maus, porque eles são como uma vela que está se apagando. Logo, logo, eles vão dar uma resposta errada, um conselho torto que vai levar você para a escuridão. Ande com as pessoas corretas, eles têm luz para oferecer. Verso 10. O orgulho só traz brigas, é mais sábio pedir conselhos. Então, quem é orgulhoso não dá o braço a torcer, não reconhece os seus erros e insiste dizendo: eu estou certo. Só traz brigas isso. Agora, você não tem que dar o braço a torcer se você está certo. Mas mesmo quando você está certo, existe a forma certa de você falar para o outro que está errado que ele está errado. Não é gritando e dizendo: olha aí, você não sabe nada. Eu já falei, é assim, é assim. Essa é uma fala orgulhosa. Então você pode estar certo, mas pode estar falando com arrogância, com orgulho. Olha só como eu sei das coisas. É uma forma orgulhosa e isso vai trazer brigas. Então o orgulho só traz brigas. Muitas vezes é preciso baixar o tom e esperar e falar com afetividade. É muito importante falar sempre com afetividade. Quando você corrige alguém com amor, com afeto, você consegue ser ouvido. Quando você tem razão, mas você fala com o tom de quem está acima, de quem está no salto, você ofende, você traz brigas. Então o orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. É mais sábio ser humilde, é mais sábio você ver, pedir conselhos. Como que eu faço para mostrar para a pessoa que ela está errada? Ou é mais sábio pedir conselhos, aceitar que está errado também, quando se está errado. 11. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Então a pessoa que ganha dinheiro fácil, como ela ganhou de maneira fácil, ela vai gastar sem pensar muito, porque ela não deu o sangue, o suor, ela não deu o esforço dela para ganhar aquilo. Você sabe que quando você se esforça mais, quando você levou tempo, teve que se esforçar para ganhar alguma coisa, você dá valor àquilo. Porque você sabe o quanto você se esforçou para ter aquilo. Então a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. E esse versículo 11 traz uma orientação para os pais. Tem muitos pais que não exigem nada dos filhos e vão dando tudo o que eles pedem. Se você faz isso, você está educando uma pessoa que no futuro vai dar trabalho para você. Na hora que você não tiver condição, eles vão crescer, os filhos. E eles vão pedindo coisas cada vez mais caras. Então, no começo, é uma bala, é um chocolate. Mas depois é um videogame. Depois é uma viagem internacional, uma viagem para a Copa do Mundo. Então, a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Se você dá e não coloca um sistema de o que você vai fazer para merecer isso,
Quais as notas que você traz aqui? Quantos livros você leu? Você me ajudou na loja? Você tem que me ajudar. É necessário pôr um valor para que os filhos aprendam desde cedo que, para se ter uma riqueza, é necessário uma dedicação. A riqueza que vem, ela vem de um trabalho, de um esforço. Isso vai fazer que os seus filhos depois entendam. Eu ganhei isso aqui porque eu mereci. Eu me esforcei. Isso ensina que o trabalho é o que traz a riqueza. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. E ensinar isso para os filhos, tem muitos herdeiros que perdem a riqueza que os pais levaram anos para conquistar. Porque os pais aprenderam a administrar a riqueza, mas não ensinaram os filhos o valor daquilo ali. Só entregaram a herança. Então, como o herdeiro nunca se esforçou e não entendeu que aquilo ali foi fruto de longos anos de trabalho, orientação e conselho, acaba perdendo. Então, a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A pessoa que sabe o quanto suou, o quanto se esforçou para ganhar, aprende como faz para conseguir mais. E quando ela aprende a gestão, ela tem mais. Você pode ver que as pessoas que são... Por isso que as pessoas falam, eu não entendo, o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. É lógico? Isso é bíblico. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A pessoa se esforçou para ter, para conseguir juntar o dinheiro, para conseguir fazer as boas decisões. Ela passa a ter boas decisões. Ela aprendeu como obter a riqueza. Como ela aprendeu a obter a riqueza, ela vai ter cada vez mais, porque ela conhece o sistema, ela conhece o processo. Isso aqui vale para tudo na vida. A pessoa que, vamos supor aqui, uma pessoa que quer ficar em forma. Tem pessoas que comem tudo que vem na frente, não pensam. A pessoa que entende o processo, ela recusa comer além do que precisa, cuida do sono, bebe mais água, corta o refrigerante, corta o consumo de embutidos, salsicha, presunto, linguiça. Todas essas coisas que são embutidas, a pessoa começa a comer de forma mais saudável. Então a pessoa aprende aquilo e ela faz aquilo. Então ela sempre está com saúde. Agora a pessoa que não aprende, que pensa em fazer uma dieta, eu quero fazer uma dieta de 3 meses para secar tantos quilos e aí depois eu vou estar bem. Passaram-se aqueles 3 meses, a pessoa repete, volta a fazer os mesmos erros. Ganha peso de volta, depois tem que fazer outra dieta e fica assim, subindo e descendo. Assim é a vida do pobre. Eu vou trabalhar um pouco, vou conseguir um pouco de dinheiro para eu gastar tudo, sem orientação. Ela perde a riqueza, depois fica pobre, depois trabalha, se esforça e ela não sai desse círculo vicioso. 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quando alguma coisa está demorando, a esperança, o que eu estou esperando acontecer, aquilo que eu espero, quando adia, faz o coração ficar doente. A pessoa fica um pouco triste. Mas não fique triste. Não aceite cair na tristeza. Porque o desejo realizado enche o coração de vida. Então esse versículo está dizendo assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente. Mas não fique doente. Porque o desejo realizado enche o coração de vida. Porque se você persistir,
você vai ter o desejo realizado. E na hora que o desejo for realizado, você vai ter o coração cheio de vida. Então, só porque alguma coisa está adiada, não se permita ficar com o coração doente. É normal. Você vai ficar com o coração querendo carregar tristeza. A esperança adiada faz o coração ficar doente. O versículo 12 está dizendo: é normal. Se alguma coisa atrasa, a gente realmente fica com o coração doente. Isso é da vida. Mas entenda, o desejo realizado vai encher o seu coração de vida. Então, não desista, continue, porque na hora que der certo, você vai ser recompensado por toda essa tristeza que veio agora. Então, não se deixe levar pela tristeza. Verso 13: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Então veja, ouça, siga os bons conselhos. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. 14. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Mais um versículo mostrando que vale a pena ser amigo de pessoas inteligentes. Seja amigo de pessoas sábias, porque eles vão trazer palavras que são fonte de vida, e eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Verso 15: quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. Então, uma pessoa que tem juízo, respeita a todos, ganha o respeito de todos. Quem não merece confiança, quem é traiçoeiro, mentiroso e enganador, está caminhando para a desgraça. As pessoas vão se afastar. Não vai ter clientes, não vai ter contatos, não vai ter pessoas de confiança. Quando você mente, você atrai outros mentirosos para ficarem ao seu redor. Aquilo que você faz é o que você atrai para perto de você. Então, quem age sendo mentiroso, enganador, trapaceiro, pode até ganhar um benefício durante um tempo. Mas com o passar do tempo, vai perdendo a credibilidade. As pessoas vão reconhecendo, identificando o mentiroso. Chega uma hora que ele cai na desgraça. 16. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Ele mostra que é ignorante. Ignorante é aquele que toma a decisão sem conhecimento, sem saber nada a respeito de um assunto. Então, ignorância é aquela pessoa que nunca fez um bolo na vida, por exemplo. Nunca fez a troca do óleo do carro. Então, a pessoa não tem nada de informação sobre aquele assunto. Ela é ignorante daquele assunto. O tolo faz as coisas sem pedir conselho, sem buscar uma orientação primeiro. Vai fazendo pelo achismo. Eu acho que é assim. A pessoa que é sábia, o homem sensato, sempre pensa antes de agir. Ele pensa como resolver. Se ele não sabe, ele vai buscar conselho para tomar a decisão que é certa para cada situação. 17. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz a paz. Então, o mensageiro perverso, o mensageiro é o funcionário. O funcionário que é malvado, que não faz o que tem que ser feito, o mensageiro perverso, ele causa desgraça, ele traz prejuízo para o seu patrão. Mas o mensageiro de confiança, aquele mensageiro que foi contratado para fazer uma tarefa, e ele executa a tarefa, ele traz a paz. O verso 17 está dizendo: veja bem, se você tem que contratar alguém para prestar um serviço para você, veja bem se tem referência. Se você precisa contratar uma diarista, uma pessoa que vai organizar a sua casa, ou se você precisa contratar um colaborador, quem quer que seja, para prestar um serviço para você, veja se é um mensageiro de confiança, se tem referência, se é uma pessoa de confiança, para trazer paz. Porque o mensageiro perverso causa desgraça. O mensageiro perverso pode ser o pedreiro,
que você contrata para fazer uma parede, para trocar uma janela, para fazer alguma coisa, mas que faz o serviço mal, um serviço ruim. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz a paz. 18. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Então aceite a correção. Você vai aprender, vai tomar a decisão certa. Quem aceita a repreensão é respeitado. 19. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. O verso 19 está dizendo assim: é muito bom conseguir o que a gente quer, mas quem não tem juízo prefere continuar fazendo o mal, prefere continuar na preguiça. Eles não querem abandonar o mal da preguiça. Como é bom conseguir o que a gente deseja, conseguir ficar com saúde, conseguir ficar no peso certo, conseguir comprar o que a gente quer. Como é bom conseguir o que a gente deseja, como é bom conseguir fazer aquela viagem que a gente quer. Mas os que não têm juízo não querem abandonar o mal da preguiça. Não querem abandonar o mal de beber mais água, cortar o refrigerante, cortar os embutidos, praticar atividade física. Os que não têm juízo não querem fazer o que tem que ser feito. Não querem, eles querem o resultado, mas não querem abandonar a prática ruim. Verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Ande com os sábios, ande com os inteligentes, ande com pessoas de conselho. Se você anda com os tolos, você se permite ouvir as opiniões deles. Você escuta tanto a opinião dos tolos que chega uma hora que você toma uma decisão orientado por eles e acaba mal. Por isso, é necessário ficar longe dos tolos, para que nenhuma ideia ruim, nenhum pensamento tolo, nenhum conselho torto possa estar perto de você. 21. A desgraça persegue os pecadores por toda parte. Lembrando, pecador é quem erra o objetivo certo. Então, a desgraça persegue os pecadores por toda parte. A desgraça de estar acima do peso, a desgraça de estar sem dinheiro, a desgraça de estar com problema de cirrose, problema de pulmão, problema no estômago. A desgraça persegue os pecadores por toda parte. Porém, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. As pessoas corretas, que procuram ouvir primeiramente a Deus como Pai, que depois escutam os seus pais, que depois escutam pessoas que têm bons conselhos, pessoas sábias, que obedecem, que cuidam da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus para terem a sua alma satisfeita por Deus, que cuidam das suas emoções, perdoam as pessoas e evitam contato com as pessoas que vão trazer problemas e se envolvem só com as pessoas corretas, com as pessoas sábias e que cuidam do seu corpo, serão recompensadas com a prosperidade. Prosperidade é crescimento. Terão saúde, terão aquilo que buscam. 22. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos. A herança aqui não é só dinheiro. O homem que é bom, ele deixa uma herança dos valores, dos princípios para os seus filhos, e ele deixou tanto os bons conselhos, os bons valores para os filhos, que esses filhos vão passar para os seus netos, que vão andar de acordo com os princípios, de acordo com os valores, que vão fazer essas pessoas, as gerações futuras, andarem no caminho certo. Mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. O pecador consegue riquezas. Às vezes a pessoa quer ver uma situação em que a pessoa é pecadora. A pessoa trabalha e ela só pensa em conseguir mais dinheiro. É uma pessoa pecadora, porque ela valoriza mais o dinheiro do que a família. Esses dias eu vi um vídeo
de um bilionário que estava sendo entrevistado e a pergunta do entrevistador: por que você faz todo esse esforço? Ele falou: eu faço esse esforço porque eu gosto do trabalho, mas eu sei, ele falando, eu sei que vou ganhar e não vou desfrutar. Estava com várias situações na saúde, vários problemas, e o que é interessante é que a pessoa sabe, reconhece, estou trabalhando, trabalhando, trabalhando para ganhar mais e mais e mais. Vou ganhar e não vou desfrutar. Então a própria pessoa fala: não vou desfrutar. A riqueza dos pecadores, pecar é errar o alvo, errar o objetivo. O objetivo dessa vida não é ganhar dinheiro. Ganhamos dinheiro para trazer felicidade, para cumprir os nossos objetivos, os nossos propósitos e os propósitos da nossa família. Não ganhamos dinheiro só por ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro para ser rico, para ter uma conta bilionária. Não, eu quero ter condições de proporcionar uma boa alimentação, educação, saúde, uma boa condição para mim e para minha família. Então, a riqueza dos pecadores, quem erra o alvo, pensando, não, o propósito é ganhar cada vez mais dinheiro, ficará para as pessoas honestas. Vai ficar para as pessoas honestas com a vida, que têm honestidade. A vida não é só para ficar ganhando dinheiro ou ganhando conhecimento. Tem outras pessoas que vivem em busca de informação. Elas querem ter um monte de conhecimento para dizer que são as mais inteligentes. O conhecimento não serve para isso, para ser uma ferramenta de querer mostrar que é mais inteligente. O conhecimento é para servir, para desviar do caminho torto, desviar do caminho mau. Agora o verso 23. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Então, o pobre é aquele que não sabe valorizar aquilo que tem. Então, tem muitas pessoas que são agricultores, plantam, plantam, plantam e a terra dá bastante. Produz boas colheitas, mas eles não sabem precificar. Eles não têm visão de riqueza, eles não entendem o valor daquilo que eles plantaram. Então eles não entendem. Eu gastei tanto para fazer essa plantação, eu preciso cobrar no mínimo tanto e preciso também me preocupar em ter um lucro para poder cuidar da minha família. Por eles não terem a riqueza no conhecimento em administrar o que têm, eles produzem muito. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Os desonestos vêm e oferecem o preço lá embaixo. Outro dia vi um homem que plantou pinos. Chegou um grande fabricante de móveis e falou assim: eu te dou tanto por todas essas árvores aí, por todos esses pinos aí que você plantou. E aquele homem, sem muita informação, foi pedir orientação para uma outra pessoa. E essa outra pessoa disse: espere um pouco. Vamos orar a Deus. Vamos pedir que Deus traga um homem justo. E aquele primeiro homem que queria pagar um valor bem baixo, veio e falou assim: olha, a minha proposta é só até amanhã, tá? Se amanhã você não pegar a minha proposta, eu não te dou mais o dinheiro. Mas aquele homem foi pedir conselho. Ele pediu conselho para uma outra pessoa que era mais sábia, mais inteligente, e ele recusou a proposta e ficou aguardando e também orou ao Senhor. Na outra semana chegou um outro homem que pagou o dobro, pagou o valor além do valor que era o valor correto, que era o valor justo, e ele foi abençoado. Então, não adianta você ter boas colheitas. Tem muitas pessoas que falam: Deus não me dá nada. Tem pessoas que
têm um diploma e não sabem o que fazer com o diploma. Então a pessoa está sendo pobre de conhecimento, não sabe como usar o diploma. Tem pessoas que não têm diploma, mas elas percebem a habilidade que elas têm e elas usam bem essa habilidade e acabam enriquecendo, enriquecem. Então as terras dos pobres produzem boas colheitas. O que Deus já colocou na sua mão, que é o grande potencial de riqueza, mas você pela sua pobreza, pobreza aqui é no sentido de falta de conhecimento, falta de saber o valor que Deus colocou na sua mão. Você pode estar produzindo muito boas colheitas, mas pela pobreza não saber como receber por aquilo que você faz, por aquilo que você sabe. Então as terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. É algum patrão que rouba a sua habilidade. De repente você vende muito bem, mas você vende na loja de alguém. Essa outra pessoa não é que ela é desonesta, mas ela está ganhando bastante pela sua habilidade de venda. Você poderia vender para você mesmo, para você mesma. Se você consegue conversar bem com as pessoas e consegue vender facilmente, por que você não pega um produto e começa a vender? Por que você não estuda como empreender? Abrir o seu próprio negócio. Tem pessoas que vêm e dizem, vendi 100 mil, 200 mil, vendi nesse mês 500 mil, vendi 1 milhão. Se você vende esse valor, significa que você consegue produzir isso. Mas muitas vezes a falta de confiança faz, mas vou trabalhar lá para a empresa que estou trabalhando. E aí aquela venda, ela vem para o outro, não para a pessoa que tem essa habilidade. Então as terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. A pessoa não consegue desfrutar, aproveitar da sua riqueza, porque é pobre mentalmente, não sabe administrar o que recebeu de Deus. 24. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Então nós falamos ali, quando nós falamos a respeito de valorizar a riqueza, os pais precisam fazer que a riqueza que vai ser dada para os filhos seja ganha com esforço. Isso é uma para algumas pessoas que escutam isso, elas pensam: "Nossa, mas é o meu filho, é a minha filha". Mas é uma pessoa que precisa ser ensinada, que precisa ser orientada e que quando faz algo errado, precisa receber um castigo para entender a relação de causa e efeito, entender que sempre que fizerem algo errado, vem algo de mal. Se você não ensinar o seu filho, o mundo ensinará. E Deus também vai ensinar. E o versículo 25: as pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. As pessoas que fazem a coisa certa, as pessoas que valorizam as suas terras, buscam saber valorizar o seu trabalho, elas têm bastante para comer. Então preste atenção, porque você pode ser uma pessoa que recebeu muitos talentos e habilidades de Deus, mas se você não se valoriza, se você tem algumas pessoas que sentem que não são merecedoras. Ah, mas eu não mereço isso, é muito para mim. Vença isso. O que Deus colocou na sua mão que você sabe fazer é um talento que Deus deu para você receber pelo seu trabalho, pelo seu talento. Então valorize-se. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. É mal você pensar assim: nossa, eu não mereço tanto. É mal. Se você não valoriza o que você recebeu de Deus, isso é mal. Você vai passar fome. Outras pessoas vão usar o seu talento, a sua habilidade e vão ganhar em cima de você. Então, não seja mal de pensar mal a respeito de si próprio. Mas valorize-se. Pense: eu sou um filho de Deus. Pense:
Eu estudei para saber isso aqui. Pense, essas terras aqui fui eu que plantei, isso aqui tem um valor. Valorize aquilo que Deus colocou na sua mão. Seja direito com você mesmo. Seja uma pessoa direita. A pessoa direita tem bastante para comer, valorize o seu trabalho. Porém, os maus passam fome. Os maus aqui não se entreguem à preguiça, faça o que tem que ser feito. Deus abençoe o seu dia grandemente e eu convido você a acompanhar as próximas leituras de Provérbios. Cada capítulo de Provérbios traz ensinamentos valiosos para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida grandemente e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender mais sobre sabedoria, sobre seguir a Deus, sobre caminhar com Deus. E lembre-se, Deus é Pai, Deus é bom, Deus quer o seu bem. Procure buscar a Deus e alcançar a salvação da sua alma, porque não adianta nada você ganhar tudo nessa vida e perder a sua alma. Deus abençoe grandemente. Amém.